E você sabia que mais de 10 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença renal? Na reportagem de Caio Machado, você irá entender quais fatores de risco podem agravar o problema e a importância do diagnóstico precoce para retardar a progressão da doença, prevenindo complicações graves. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em outubro de 2024, mais de 10 milhões de brasileiros sofrem alguma forma de doença renal. É muito frequente as pessoas com diabetes e hipertensão não monitorarem ali como que anda a função renal. E já bem descrito na literatura que a doença renal, ela, em muitos casos, ela vem inerente ali à diabetes e à hipertensão arterial. E esses pacientes, eles precisam fazer acompanhamento com o médico nefrologista, que vai avaliar, através de exame simples de urina, da dosagem de creatinina, como que está a função dos rins, como que está a taxa de filtração glomerular, para poder intervir de forma precoce e retardar a progressão da doença renal crônica para aqueles pacientes que possuírem o diagnóstico. A fisioterapeuta e fisiologista do exercício Thaís Branquinho ressalta que, além da diabetes e hipertensão, outros fatores também aumentam o risco da doença. Como é uma doença silenciosa, as pessoas que estão ali com fatores de risco, se possui diabetes, hipertensão arterial, histórico familiar, quadro de obesidade, que fazem uso de esteroides anabolizantes, que fazem uso excessivo de anti-inflamatórios, elas precisam fazer acompanhamento estreito ali com o médico nefrologista. E a população em geral, ela deve fazer também o acompanhamento com o médico nefrologista para saber como que está a dosagem, o valor da creatinina, e a partir disso o médico vai definir qual a periodicidade de estar fazendo o retorno dessas consultas. Thaís reitera que nos estágios iniciais a doença é silenciosa, pois não apresenta sintomas, tornando essencial o diagnóstico precoce. Essa oportunidade de tratamento inclui, para além da medicação, a mudança de hábitos de vida, como alimentação mais saudável, aumento do nível de atividade física. É até curioso isso, porque um trabalho que eu defendi no meu mestrado, a gente fez uma intervenção com os pacientes em estágio conservador e viu que tinha o potencial para retardar a evolução da doença renal crônica. Ou seja, aqueles pacientes que já possuíam a doença renal crônica, quando fazem exercício físico, ele atenua a progressão, comparado àqueles pacientes que não fizeram o determinado tipo de protocolo de exercício. Embora não tenha cura, o avanço da doença renal crônica pode ser retardado ou interrompido, prevenindo complicações graves. Como a doença renal crônica ela é caracterizada por ser uma doença que ela é progressiva e ela é irreversível, ou seja, o paciente não retorna para os estágios iniciais, ela tem a importância ali de fazer esses tratamentos com alimentação adequada, exercício, para evitar que o paciente precise de uma terapia substitutiva, como, por exemplo, hemodiálise, diálise peritoneal e até mesmo transplante. Uma coisa que é interessante também, e que eu espero de verdade que minha avó esteja ouvindo, para que não só ela, mas que toda a população idosa que assista essa reportagem, ela se conscientize, porque o próprio processo de envelhecimento, ele leva a um declínio da função renal. Então, idosos precisam supervisionar de forma bem estreita como que está a creatinina também, para fazer o diagnóstico precoce e evitar essa diminuição acelerada da taxa de filtração glomerular.